Olá a todos que estão acompanhando o site A Gazeta do Acre. Olá, você ouvinte que está nos acompanhando por meio da Gazeta 93,3 FM. Nós, do site A Gazeta do Acre, temos a grata surpresa em conversar com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e hoje nós vamos falar acerca da situação de queimadas que está acontecendo em todo o Brasil, mas também vamos falar de um contexto local, um contexto referente à situação do norte do estado do Acre. Olá, ministra, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer falar com você, com todos os seus ouvintes, com todos que estão nos acompanhando e podemos tratar de questões tão relevantes e importantes para esse momento difícil que nós estamos vivendo no contexto de mudanças do clima que estão fazendo uma diferença muito grande em tudo aquilo que a gente já conhecia. Hoje nós estamos vivendo sob aquilo que os especialistas chamam de novo normal, que nós estamos aprendendo a lidar com esses acontecimentos. Quando eu digo nós, a população. Para os ambientalistas, para os cientistas, isso não é novidade. Desde 1992, que os alertas vêm sendo dados de que isso iria acontecer. E agora já está acontecendo. Nós estamos vendo uma hora chuva em forma totalmente descontrolada, fora do padrão, outra hora são secas, estiagens profundas que estão acontecendo em várias regiões do mundo e do Brasil, acompanhado de ondas de calor, de temperaturas muito altas e, ao mesmo tempo, baixa umidade, como é o que acontece aqui na região do Pantanal e aqui no entorno de Brasília. Ou seja, quando você junta esses fatores todos, ventos em alta velocidade, alta temperatura, ao mesmo tempo a gente tem ali fenômenos, como é o caso de incêndios que são feitos pela ação humana, esses incêndios todos estão sendo feitos pela ação humana, seja na Amazônia, no Pantanal ou em São Paulo. Os cientistas estão dizendo que não existe incidência de raio. Portanto, o que está acontecendo poderia não estar acontecendo se as pessoas entendessem que nós estamos vivendo sob o efeito de um evento climático extremo, que nós temos a maior seca na Amazônia dos últimos 40 anos, nós temos a maior seca no Pantanal, e nesse momento nós temos alta temperatura, baixa umidade, ventos em alta velocidade, e as pessoas não estão cumprindo a lei. Vários estados já decretaram que não pode mais haver uso do fogo. Nós fizemos um apelo para os estados que ainda não tinham feito isso para que fizessem, e eu espero que isso seja feito por todos os estados que estão em situação de vulnerabilidade, que as pessoas tenham consciência de que isso é um prejuízo, sobretudo para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, para a economia do estado e para o prejuízo ambiental, que é muito, inclusive a perda de vida humana, em alguns casos, e a vida dos animais, que também devem ser respeitados. É perfeito, a senhora, como sempre, com todas as respostas na ponta da língua. Há alguns meses, eu acredito que por volta de 2 meses, foi criada uma sala de situação em relação às questões climáticas que a gente tem vivido, né? Mas eu creio que a população ainda não entendeu como que funciona essa sala de situação. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como que funciona essa sala de situação. Bem, uma sala de situação é para ter uma avaliação constante dos problemas, para tomar medidas à altura desses problemas e para que se possa ter uma ação coordenada em relação ao enfrentamento das situações que estão sendo vividas. Nesse momento, o Brasil tem mais de 1.500 municípios em situação de emergência, seja por seca, seja por chuvas ou em função dos incêndios, que é sempre uma combinação de seca e incêndio. Então, são mais de 1.500 municípios
nessa situação. Então, a sala de situação ela está voltada ainda para o Rio Grande do Sul, que tem uma sala específica do Rio Grande do Sul, e nesse momento temos uma que trabalha Amazônia e Pantanal. Ela foi criada há mais de 2 meses, exatamente porque nós, com base em dados científicos, nos planejamos para poder tomar as medidas. Nós tivemos uma antecipação, no caso do Pantanal, de 2 meses e meio do período dos incêndios. Se não tivéssemos preparados, não teria como ter hoje, lá no Pantanal, cerca de 900 agentes trabalhando, inúmeros equipamentos, aeronaves, embarcações, caminhonetes, carros-pipas, todo um arsenal que está mobilizado no Pantanal. Nós estamos conseguindo fazer um esforço muito grande para que esses incêndios não se alastrem, mas é muito difícil, porque a cada semana surgem mais novas 10 frentes de incêndio, e isso não é por raio, é por ação humana. No caso da Amazônia, nós temos 1.400 brigadistas na frente de combate a esses incêndios, em parceria com os governos estaduais, como é o caso do Pantanal. Mobilizamos aeronaves, mobilizamos uma série de recursos que são encaminhados, né, em parceria com o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, para poder fazer esse enfrentamento. E o governo federal ele tem responsabilidade sobre as áreas federais, as unidades de conservação, as terras indígenas e as áreas que não foram ainda destinadas. A maior parte, no caso do Pantanal, mais de 85% é área privada. Mesmo assim, nós estamos fazendo o combate. No caso da Amazônia, algo em torno de 20% é de responsabilidade dos estados, e, mesmo assim, nós estamos, algo em torno de 40% de responsabilidade dos estados, mesmo assim, nós estamos fazendo o combate. Ou seja, a sala de situação ela mobilizou mais de 20 ministérios, conseguimos um crédito extraordinário para o enfrentamento do Pantanal de 170 milhões, está sendo aprovado um para a Amazônia e conseguimos a mobilização, né, de várias ações do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, do Ministério do Transporte, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde. Nesse momento, no caso do Acre, foi feito um pedido de reconhecimento do estado de calamidade, de emergência, e já foram reconhecidos para 21 municípios. O pedido é feito por parte do estado ou do prefeito, que está vivendo aquela situação, imediatamente o Ministério do Desenvolvimento Regional faz esse reconhecimento. A ajuda humanitária ela é feita de forma célere e depois você tem que ter os projetos que são encaminhados quando se trata de ter que fazer alguma edificação. Há uma prioridade muito grande para o combate às ações de fogo, seja as ações de seca ou de chuvas intensas. Perfeito. Eu acredito que tenha sido no domingo que a Polícia Federal começou com as investigações acerca das queimadas. Eu gostaria de saber se aqui no Acre se estende esse trabalho de investigação às queimadas que têm ocorrido aqui no norte da Amazônia, aqui no norte do Brasil, perdão, e mais especificamente no estado do Acre. Nós temos cerca de 32 inquéritos que foram abertos pela Polícia Federal nos últimos meses. Eles envolvem Amazônia, Pantanal e agora 2 no estado de São Paulo. Essas investigações elas são feitas de forma muito cuidadosa pela Polícia Federal, exatamente para evitar que haja qualquer ação no sentido de dificultar as investigações. Nós estamos aguardando o resultado dessas investigações e aqueles que, porventura, estejam fazendo qualquer atividade criminosa de forma intencional serão punidos de acordo com o rigor da lei. Perfeito. O nosso estado tem vivido uma estiagem assustadora. Para a senhora ter uma noção, a senhora sabe mais ou menos como são os níveis do Rio Acre aqui em Rio Branco. Ontem, infelizmente, o nível do Rio Acre estava
1,33 metro, salvo engano, assustador. Em algumas regiões do estado, tem cidades, como a senhora bem sabe, que são isoladas e que o acesso é apenas via fluvial. Essas cidades têm enfrentado, ministra, inclusive falta de insumos para a vida corriqueira delas. Tem até um vídeo em que um homem atravessa uma parte do rio, do que era antes um rio de motocicleta. Nós sabemos que já há a situação de emergência, mas eu gostaria de saber se há algo a mais acerca dessa situação em específico, das cidades que estão isoladas por falta de. Não tem como chegar com a falta do rio, né, que é a principal forma de transporte até esses lugares. Eu gostaria de saber se há uma outra ação por parte do governo federal. Essa é uma ação que tem que ser conjunta, governo Perfeito, federal e governo estadual. perfeito. A responsabilidade é conjunta. Os prefeitos eles têm mais dificuldades, mas os estados precisam começar a planejar também suas ações para essa situação de mudança do clima. E o que o Ministério da Integração, obviamente que não é a minha pasta que faz a parte de defesa civil, de levar a cesta básica, isso é o Ministério do Desenvolvimento Social, quem faz a parte de reconhecimento da situação de calamidade ou emergência é o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas nós temos um trabalho integrado e eu acompanho com muito interesse e responsabilidade todas essas situações. Então, o Ministério ele está aguardando provavelmente que os prefeitos façam a demanda, seja de cesta básica, seja de atendimento em relação a outras necessidades para essa situação de emergência. E até o governo federal, por orientação do presidente Lula, se dispõe a, no caso em que as prefeituras não têm capacidade de fazer o encaminhamento dessas propostas, do Ministério colocar o Ministério do Desenvolvimento Regional, os especialistas, para ajudar a fazer as propostas que devem ser encaminhadas para o governo federal. E é ficar atento para os problemas de saúde, que muitas vezes vêm junto com essas situações, em função de não ter água potável, e é todo um esforço para também chegar à água potável. Tudo que está ao alcance do governo federal, nós estamos fazendo e atuando nesses mais de 1.500 municípios do país em contextos diferentes. Isso que você falou, né, que o Rio Acre está seco, que os rios estão tão secos, né, imagino que Feijó, Tarauacá, Manso Lima, os vários rios aí do nosso Acre, e até as pessoas passando praticamente a pé enxuto. Eu me lembro que quando eu era vereadora, né, em 1988, aos 28 anos de idade, eu dizia que isso ia acontecer. Naquela época, eu era ridicularizada. Agora, está acontecendo, infelizmente. Eu gostaria muito de não ter razão, mas, desde que me entendo por gente que tem lutado aí, o Chico Mendes pagou com o preço da vida dele para que isso que está acontecendo não acontecesse, o Wilson Pinheiro pagou com o preço da vida, o Ivaí Gino com o preço da vida, o Calado com o preço da vida, o Jonas com o preço da vida e o João Eduardo com o preço da vida. O que está acontecendo aí, infelizmente, é que a ciência, né, falou, os ambientalistas falaram, mas a gente não foi capaz de entender esses alertas todos que foram dados. Agora é a hora de todo mundo trabalhar juntos, as prefeituras, o governo federal, o governo estadual, e essa é a orientação do presidente Lula. Eu, todas as vezes que tem determinadas situações, acompanho o ministro Valdez. Nesse momento, a gente está numa operação muito grande envolvendo a Amazônia toda e o Pantanal, mas a minha total solidariedade com o povo do Acre, com as autoridades, que eu sei que também estão dando o seu melhor, e a nossa determinação é de trabalhar juntos. Mas uma coisa é certa, tem que parar de desmatar, tem que parar de atear fogo, tem que começar a fazer planos de adaptação para que a gente possa estruturalmente